A paz do Senhor Jesus, uma vez mais. E a questão da nossa videoaula hoje é um assunto muito interessante. Uma pergunta que chegou a nós sobre, por exemplo, se o nome de Paulo mudou. Se antes era Saulo e agora passou a ser chamado de Paulo. Por que que o nome mudou? A pergunta é se o nome mudou e por que que o nome mudou. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o nome de Saulo não mudou. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Diferentemente de alguns outros textos bíblicos, como por exemplo Abrão mudou o nome para Abraão, Jacó mudou o nome para Israel, Sarai mudou para Sara, mas Saulo não mudou para Paulo. O nome não foi mudado. Não é que depois da conversão de Saulo ele deixou de ser Saulo e foi transformado em Paulo, como nos diz alguns louvores. Não é isso que a Bíblia se refere. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. A Bíblia nos diz no livro de Atos, capítulo de número 13 e versículo de número 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Atos capítulo 13 e versículo de número 9 nos diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Ou seja, Shaulo é uma palavra que vem do hebraico e Paulo vem dos romanos, a língua grega que predominava na época sobre o Império Romano. Então, Shaulo seria Saulo em língua hebraica e Paulo em língua grega. Mas Saulo e Paulo é a mesma pessoa, o nome não mudou. Ele era chamado tanto de Saulo quanto de Paulo. O nome não mudou. Saulo não se converteu e deixou de ser Saulo para ser Paulo. Ele continuou sendo Saulo, ele continuou sendo Paulo, dependendo do idioma que se falava. Essa é a nossa resposta, baseada no livro de Atos, capítulo 13 e versículo de número 9. Espero ter podido ajudar vocês e nas perguntas que têm chegado até nós. E você pergunta e a Bíblia responde. Que Deus abençoe todos vocês, os nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus abençoe todos vocês e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas.